Fala galera, ligado no Tática Didática, vamos para mais um vídeo aqui do canal. E o assunto do vídeo de hoje, Santos Futebol Clube, o time do Santos que enfrenta o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil neste meio de semana. E vamos tentar destrinchar como pode ser esse confronto para vocês. Mas antes do vídeo, convido todos vocês a seguir as nossas redes sociais. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se inscrevam aqui no canal, com a ajuda de vocês vamos crescer cada vez mais. Mas dito isso, sem mais delongas, já vou compartilhar minha tela aqui para vocês, para a gente começar a falar desse confronto do Santos contra o Atlético Paranaense. Primeiramente, eu queria abordar a falta de profundidade do Santos. E isso até corrobora um pouco, está bem alinhado com o primeiro assunto que eu queria falar com vocês. O Camacho não vai jogar pelo time santista. O jogador já jogou pelo Corinthians na competição e, consequentemente, não pode atuar com a camisa do Santos. E é titular absoluto do time. É o primeiro volante, ou pelo menos em tese, é o primeiro volante da equipe titular absoluto nesse início de temporada. E daí vem uma questão que eu trago muito aqui, que eu acredito muito, que o Santos no 4-4-2 falta profundidade na frente, principalmente quando joga Marcos Leonardo e Lucas Braga. E aí eu vou mostrar alguns dados para vocês. Porém, eu queria abordar que, com a falta do Camacho, este pode ser substituído por Vinícius Balieiro e, em tese, continuar com o 4-4-2, ou pode ser substituído pelo Marcos Leonardo. E aí, com a volta do Marcos Guilherme, joga um trio de atacantes novamente. Quando o Camacho não pôde jogar na fase anterior, o Pirani foi escolhido como jogador para substituí-lo. Porém, o Pirani recuperou a vaga de titular após a saída de Caio Jorge e a lesão do Marinho. Daí eu queria falar com vocês acerca do mapa de calor dos meios de campos do Santos. Esse aqui é o mapa de calor do Carlos Sanches. Note como ele é bem preenchido, ele é um jogador que atua por várias zonas do campo, mas que muitas vezes falta profundidade. Ele é um jogador que abre pelos lados do campo. E até uma questão um pouco para a gente levar aqui e pensar, até porque o Carlos Sanches é um jogador de mais idade. Mas ainda assim é um jogador que dá essa opção, um jogador que procura muito jogo pelos lados do campo. E no 4-4-2, muitas vezes ele joga por esse corredor, tanto mais concedendo amplitude, mas bem como centralizado. E aí, quem faz a amplitude e profundidade é o Madison. Esse é o mapa de calor do Lucas Braga. Note como o jogador, por mais que, entre aspas, seja escalado no 4-4-2 como um dos dois atacantes, também não dá muita profundidade para o time. É um jogador muito mais ponta do que qualquer outra coisa. E, consequentemente, isso acaba gerando uma falta de opção por dentro. Acaba concentrando o jogo do Santos pelos lados do campo. Até porque Pirani, esse é um jogador, entre aspas, de mais criação do time, é um jogador, o meio de campo pensador da equipe, que atua nas entrelinhas dos times adversários, também tem um mapa de calor pouco preenchido pelo centro do campo. E note como também não é um jogador que dá muita profundidade. Ou seja, mais um jogador que está nesse 4-4-2, desses homens de frente, que não concedem essa característica para o Santos. E por fim, o Marcos Guilherme, esse sim, escalado muitas vezes como falso 9, para jogar com Lucas Braga e Marinho, e nesse 4-4-2, em tese, é o jogador para jogar pelo centro do campo, mas, mais uma vez, não concede muita profundidade para a equipe. É um jogador muito associativo, ele tende a voltar para buscar o jogo, e, consequentemente, gera um jogo associativo de mais troca de passe, ele gera opção de passe, porém não ataca muitos espaços, porém não é aquele jogador que vai ser o finalizador da jogada. Muito pelo contrário, muitas vezes ele cria a jogada para os seus companheiros. Ele até foi testado como meia no Santos, muitas vezes ele joga nessa posição. Ele é um jogador muito participativo, mas repito, na mesma tecla, falta de profundidade. O time do Santos, por vezes, cria, ronda a bola no campo de ataque, não tem quem finalize, não tem aquele jogador para atacar o espaço na hora certa, não tem aquele jogador que possa dar um passe mais vertical, um passe na transição mais rápida. E aqui é outro problema do Santos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Esse aqui é um problema do Santos estrutural para a temporada toda. A falta da recomposição defensiva e a bola nas costas dos laterais. Pelo lado direito, com a entrada do Madison, isso melhorou um pouco, porque o Madison, além de ser um jogador rápido,
ele tem um vigor físico muito grande, uma recuperação muito grande. E aí a recuperação defensiva pelo lado direito, por mais que seja um jogador e que dê profundidade para o time, ele tende a atenuar essa questão. Mas pelo lado esquerdo, com o Felipe Jonathan, vem sendo o calcanhar de Aquiles do Santos. Não só questão do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan é quem a gente individualiza os erros. Mas o setor defensivo do Santos como um todo, no balanço defensivo, até porque o Luiz Felipe é um zagueiro lento, o Kaique, quando ele joga, é um jogador ainda que está se maturando, é um jogador ainda que está em constante evolução. E agora o Wagner Leonardo está reencontrando seu futebol, saiu do Náutico depois de uma ótima passagem pelo clube nordestino. Ele voltou e ainda não fez muitos jogos com a camisa do Santos, ainda está tentando ver essa questão do ritmo de jogo, ver essa questão de onde é melhor para ele atuar. Mas a questão é, o balanço defensivo da zaga do Santos é muito deficitário, principalmente nas costas do Felipe Jonathan. E aí, não tem como a gente não abordar o jogo contra o Internacional, que foi o jogo todo nas costas do Felipe Jonathan. E aqui, de novo, essa imagem, ela tangencia, ela materializa todos os dados que eu falei anteriormente. O balanço defensivo da zaga do Santos é muito deficitário, mas muito. O Luiz Felipe é muito lento, o Maidson é um jogador que dá profundidade para o time, ou seja, às vezes ele precisa percorrer um espaço do campo maior para fechar essa linha atrás, que é formatada por 4 jogadores. O Felipe Jonathan é um jogador aposicionado em campo, muitas vezes ele aparece na frente. Olha onde é que está o Felipe Jonathan nessa imagem. Isso me surpreende bastante ao ver os jogos. Ele está aqui do lado do Carlos Sanches, como mostrou o mapa de calor do uruguaio. Puta jogador, diga-se de passagem. Ele está aqui do lado do Carlos Sanches, pelo meia central pela direita e lateral esquerdo. E aí, nesse lance, o Internacional conseguiu transacionar numa velocidade e adivinha onde na zaga do Santos tinha espaço? Com o corredor esquerdo. E o Felipe Jonathan, como dá para ver nessa imagem, é um jogador que vai muito à frente. Com a bola nos pés, ele tem muita qualidade. Muita qualidade para um lateral até, diga-se de passagem. Porém, é um jogador que deixa muitos espaços atrás e muitas vezes essa valência ofensiva não acaba compensando essas deficiências defensivas do jogador. E, de novo, lado esquerdo da defesa do Santos, lado direito do ataque dos times adversários. E aqui é o adversário do Santos na partida em questão, o Atlético Paranaense. A gente falou sobre essa recomposição defensiva do Santos, essa questão do Felipe Jonathan e do balanço defensivo da equipe como um todo. Isso vai ser difícil, porque o Atlético Paranaense conta com o Nicão, Terence e Vitinho, que são jogadores que atacam muito bem os espaços. Além disso, o lateral direito do Atlético Paranaense é o Marcinho, que faz esse confronto com o Felipe Jonathan, lateral direito do CAP e o lateral esquerdo do Santos. E ele vai muito à frente, ou seja, tem essa dobra na frente dos jogadores do Atlético Paranaense. Consequentemente, tende a ser um dos pontos que o time do Santos precisa tomar cuidado na partida. Até porque, aqui, evidenciando bem a questão do Marcinho, e tem até o mapa de calor do jogador, como ele é um lateral ofensivo para a equipe, inclusive é um jogador que dá muitas assistências, é um jogador muito participativo. Pô, olha esse mapa de calor. É quase um ponta. Ele concede muita amplitude e profundidade para o time. Tudo bem que ele também tem as questões defensivas, claro, é um lateral esquerdo, é um lateral direito. Mas note como o mapa de calor dele é muito acentuado no campo de ataque. É um jogador que aparece muito para atacar. E essa questão dele atacar pela direita pode ser um dos problemas para o Santos, até porque, como a gente vem falando, a recomposição defensiva da equipe, o balanço defensivo do Santos e as bolas nas costas laterais da equipe paulista vem sendo as jogadas que levam mais perigo, além, claro, da bola aérea defensiva, o torcedor do Santos vai me entender, que geram mais perigo para o time alvinegro praiano. E essas duas imagens, elas mostram como o Atlético Paranaense pode ser um time perigoso para o Santos. O time do Atlético Paranaense ataca com muitos jogadores. Note como não tem muitos jogadores para receber essa bola e fazer um jogo associativo. Mas
tem 4 jogadores atacando a área nesse espaço. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Atlético Paranaense, sem contar o portador da bola, que era o Marcinho, na área também. Ou seja, essa igualdade ou superioridade numérica, ou no mínimo essas opções de passe na área do Atlético Paranaense, pode ser uma questão para o Santos. Até porque o time do Santos peca na hora do balanço defensivo, bem como não tem jogadores, a não ser que o Vinícius Balieiro entre, são muito combativos. O Jean Mota não é um jogador combativo, o Camacho também não vai jogar. Se ele optar por Marcos Leonardo e fazer um meio de campo com Jean Mota, Pirani e Carlos Sanches, vai ser um meio de campo pouquíssimo combativo. E aí precisa tomar muito cuidado com a bola nas costas dos laterais. Precisa tomar muito cuidado, por exemplo, numa jogada como essa. Até porque Carlos Sanches é um jogador baixo, Jean Mota é um jogador baixo e o Pirani é um jogador não muito alto e também pode ser uma questão da bola aérea defensiva do Santos na partida. Mas aí, como tudo na vida, lados bons e lados ruins, para o Santos, esse ataque do lateral, o ataque do Marcinho, ou então quem jogar pelo corredor esquerdo também, seja o Abner, seja, enfim, o outro lateral esquerdo do Atlético, o time do Atlético tende a ter uma amplitude muito deficitária, justamente porque o lateral vai para o campo de ataque, ajuda na construção ofensiva e tem que percorrer muito espaço para voltar. E a amplitude do Atlético sendo prejudicada, o time do Santos, como vem sendo a sina da equipe com o Fernando Diniz, jogando pelos lados do campo com o Lucas Braga e o Madison, principalmente, pode ser uma questão para o time da Vila Belmiro. Pode ser um ponto que o Santos consiga castigar o Atlético Paranaense. E aqui mostra muito bem essa questão da falta do lateral, essa questão da falta do balanço do Atlético. É mais ou menos o caso do Felipe Jonathan, mas aí não exatamente. Mas o time do Atlético Paranaense tende a ter esse balanço quebrado, principalmente pelo corredor. Note como pelo centro o time está até marcando de maneira bem. Tem superioridade numérica, tem 2 jogadores marcando nas entrelinhas, tem um jogador voltando aqui, são 6 contra 3, ou seja, o Atlético Paranaense vem marcando bem pelo centro do campo. Mas tem muito espaço para o jogador da LDU poder atacar aqui pela lateral. E essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem e compartilhem tática didática. O time do Santos, nas últimas 4 partidas, teve mais posse de bola que o time adversário. Acredito que essa seja a sina da partida. Porém, em todos os jogos desses 4 que eu citei, o time do Santos teve menos finalizações. Foi um time mais competitivo, mais eficiente contra o Internacional? Foi. O time do Santos é um incógnito. Pode ser esse time eficiente e competitivo que foi contra o Inter, mas bem como pode ser o time completamente apático, completamente sonolento que foi contra o Libertad. Não criou chances de gol e foi um time que, no máximo, foi bravo em campo para tentar a classificação. Mas eficiente, competitivo, organizado taticamente, não foi. Ou seja, é um time que é um incógnito. 2 coisas tem como a gente cravar. O Fernando Diniz vai querer ter a posse de bola, vai querer atrair o Atlético Paranaense para o seu campo. O Atlético Paranaense, em tese, é um time muito agressivo, é um time que tem essa característica muito bem dotada e vai querer atacar o campo do Atlético Paranaense ao quebrar essa primeira linha. Outra coisa que tende a acontecer na partida, o time do Santos dá espaços atrás. Isso o Atlético Paranaense souber aproveitar, pode ser caixão para o Santos, pode ser a questão que vai fazer com que o time paulista perca o jogo. Mas é isso, galera. O Atlético Paranaense não vem numa boa fase, se classificou contra a LDU, é bem verdade, mas vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E o time do Santos vem tentando se reencontrar, vem tentando reorganizar esse time, que depois das saídas do Luan Pérez, Caio Jorge e pela lesão do Marinho, vem sendo um time fraco ofensivamente e desorganizado defensivamente. A ver como vai ser na partida em questão. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui.